Está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero falar para vocês sobre a eficácia da oração. Nós sabemos que todos aqueles que oram com fé, que têm acreditado em que Deus irá atender os seus pedidos, esta oração ela é atendida. Nós vemos em Daniel, onde ele estava orando. E passado alguns dias, chega para ele um anjo dizendo que a oração dele foi atendida pontualmente. Ele só não pôde chegar até ele porque havia no céu uma luta que estava acontecendo e ele tinha sido retido. Mas antes de iniciar nesta questão da eficácia da oração, eu lhe peço que você possa me auxiliar nesse vídeo, me seguindo, onde está aparecendo para você aí, a minha rede social, compartilhando este vídeo, deixando o seu comentário, deixando também a sua crítica ou uma pergunta. Você fica com a sua opção de escolha. O mais importante de tudo é que você possa se inscrever no meu canal, deixar um link para que o Google possa ver e o YouTube reconhecer sobre tudo isso que está sendo feito. Você me ajuda e eu ajudo você também. Estou postando um vídeo por semana, mas conforme for aumentando o engajamento, irei postando mais vídeos. Aí eu só dependo de vocês, que possam me ajudar e me auxiliar. Fique com a vinheta e eu já volto. Vamos falar então sobre a eficácia da oração, que se encontra no livro da Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Vou dar uma lida aqui e nós vamos falando sobre esta questão. Capítulo 5, versículo 14 diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e é pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Então nós vemos aqui que João, ele fala da eficácia da oração. Nós sabemos que tudo aquilo que pedimos para Deus, Ele irá nos conceder, desde que isso que estamos pedindo irá nos trazer um bem. Nós vemos muitas vezes que dentro do nosso ministério ou de qualquer um outro, quando falamos em oração e levantamos uma campanha, um clamor, e algumas pessoas participam, eles pedem muito por algo material, normalmente um carro ou uma casa. Mas Deus, ele sabe do seu coração e sabe do que isso pode acarretar ele te atendendo esse pedido pontualmente. Muitas vezes fazemos o comentário aqui que aquele, por exemplo, que vem nos cultos todos os dias e tem culto, todas as campanhas, todas as festas, todos os compromissos, essa pessoa que ela anda a pé ou vem com outra forma,
de se locomover, seja de ônibus, de de uma outra forma, esta pessoa muitas vezes precisa e necessita de uma condução própria. E quando ela tem essa condução própria, que Deus lhe abre uma condição, já no primeiro feriado, primeiro final de semana que ela pode deixar de ir na igreja, ela deixa de ir e vai fazer um outro compromisso. Porque agora tem o carro que tanto pediu e foi para outro local, deixando ali de fazer o que fazia antes. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos entrar aqui na eficácia da oração, o poder que essa oração tem. Porque João cita aqui algumas passagens, onde ele cita até quando estamos orando por alguém que está num leito de enfermidade, adoentado, já até com sua morte decretada pela medicina humana. E sabemos que Deus pode reverter essa situação. Como está sendo comentado aqui, vamos ver então o que fala neste versículo de número 14. E esta é a confiança que temos nele. E se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, na nossa tradução bíblica aqui, na Bíblia, temos assim: nas nossas orações, devemos submeter-nos a Deus e orar para que sua vontade seja feita em nossa vida. Então, nós já vemos aqui que a oração ela é atendida por Deus, assim como Jesus deixou bem claro quando ele estava sendo ali pregado na cruz, ou até quando ele estava orando ali no Getsemane. E Deus iria fazer aquilo que era necessário para o Senhor Jesus. Se Jesus reconhecia isso, que seria feito a vontade de Deus e não a dele, nós temos que compreender e entender que assim é conosco. Deus ele atende a nossas orações, mas que seja feita primeiro a vontade de Deus e não a nossa. Pois nem tudo que nós oramos será para o nosso bem, por mais que nós achemos que isso vai ser. Muitas vezes pedimos em oração coisas que Deus sabe que lá na frente irá nos trazer um prejuízo, irá nos trazer uma dor de cabeça, irá nos dar um problema aí que nós não estamos aguardando e não estamos preparados para trabalhar com isso. Vamos continuar. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus pelo que está revelado nas Escrituras. Noutras ocasiões, ela fica clara somente à medida que buscamos sinceramente. Uma vez conhecida a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, podemos orar com mais confiança e fé. Quando fazemos assim, sabemos que Ele nos ouve e que seus propósitos para nós serão cumpridos. Essa é a questão da oração eficácia. Porque a Bíblia, ela é a resposta para tudo que nós buscamos. E ali nós sabemos o que Deus quer de nós. Não tem ninguém que saiba mais do que precisamos do que o próprio Deus. Então nós temos que compreender que quando oramos e Deus nos atende, nós temos que manter nossa fé, que tudo irá acontecer da melhor forma possível. Deus sempre irá atingir esses propósitos conosco. Vamos ver aqui no 16, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado, não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. No 16 diz assim: orará e Deus dará a vida. João está se referindo a um tipo de oração dentro da vontade de Deus, em que temos certeza que Deus nos atenderá. Oração pelo crente espiritualmente fraco, que necessitam das orações do povo de Deus para ministrar-lhe a vida e a graça. Instrução sobre esse tipo de oração são as seguintes: todas as pessoas que precisam desse tipo de oração
São pessoas que estão passando por alguma dificuldade, seja ela enfermidade financeira ou com um lado matrimonial. Vamos dar uma olhada aqui. Essa pessoa carente de oração precisa ser um irmão, ou seja, um crente que não quis pecar deliberadamente, e cujo pecado não foi rebelião deliberada contra a vontade de Deus. Assim sendo, ele não cometeu pecado para a morte espiritual. Ainda tem a vida espiritual, mas esta está espiritualmente fraca e está arrependido, ou deseja se libertar de tudo quanto desagrada a Deus e precisa de ajuda para vencer o poder de Satanás e do pecado. Então nós vemos aqui que nesse versículo 16, que se alguém vir seu irmão cometer pecado, ele está se referindo a uma pessoa que já foi batizada nas águas, que é levita, que canta, que ajuda na igreja, mas que cometeu um deslize e precisa e necessita de uma oração. Ele precisa ser restaurado, precisa que ele volte a Deus, para que Deus possa conceder a ele esse pecado. Então nós somos ali instruídos a orar por esta pessoa para que ele não morra espiritualmente. Porque essa pessoa que está morrendo espiritualmente, ela vai ficar fraca dentro do nosso ministério, dentro da igreja. E aqui João está citando isso. Pessoas que têm uma fé tremenda, mas por um deslize cometeram um erro. Por um deslize cometeram uma falha e precisam ser atendidos espiritualmente. É uma morte espiritual. Vamos continuar aqui para que possamos compreender e entender mais sobre a eficácia da oração. Tais pessoas estão mortas espiritualmente e somente poderão receber a vida caso se arrependam do pecado e se voltem para Deus. Então, essa pessoa que cometeu esse erro, esta falha dentro da igreja, uma pessoa que já está há um bom tempo dentro do ministério, que é crente, que é cristão, essa pessoa necessita de uma atenção especial da liderança. A liderança tem que orar por essa pessoa, é uma oração eficaz, para que ela possa se reforçar novamente, para que ela possa se levantar espiritualmente e ter forças para enfrentar todos os problemas que ela está enfrentando, porque esse é o nosso trabalho. Nós temos que estar aptos para auxiliar essas pessoas. Mas como que nós vamos fazer isso se muitas vezes a própria pessoa que vai fazer a oração está enfrentando um problema semelhante ou até mais do que ele? Então nós temos que entender e compreender que toda liderança precisa estar sob jejum e oração para não ser abatido neste momento. Porque se ele está passando por um problema e ele está abatido, de forma alguma ele tem condição de orar ou dar instrução para a pessoa que está precisando neste momento. Não vai ter uma eficácia na sua oração. A sua oração não terá força espiritualmente, porque ele mesmo está passando por algo pior do que aquele que chegou para ele agora neste momento. Vamos continuar aqui. No 17 ele diz assim: toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Vamos entender essa parte aqui? João aqui faz distinção entre dois tipos de pecado. Um pecado menos grave, que ocorre inconscientemente ou sem a pessoa querer, e o que não leva imediatamente à morte espiritual. E o pecado terrível, é evidenciamente uma rebelião deliberada contra Deus e a sua palavra relutante da morte espiritual, ou condizente a ela e a separação da vida de Deus. Então, João está citando aqui dois tipos de pecado. Um pecado que leva à morte espiritual e um outro que leva à morte física. Então, nós temos que começar a compreender que há dois modelos diferentes aqui que João cita. Todos eles são pecados graves. Todos eles são pecados que vão te levar
a ter uma resposta dura de Deus perante a você. Porque quando você erra, não importa o tamanho do pecado, se o pecado é grande ou pequeno, mas há o pecado espiritual e os pecados mortal. E aquele que erra e tem o pecado espiritual, esse ainda pode ter conserto. Um pecado que ele não cometeu por uma livre e espontânea vontade. Ele acabou errando por um impulso ali desnecessário. Como que eu posso te dar um exemplo assim? Eu estou andando na rua e encontro com um amigo. E este amigo vem me contar uma determinada situação. Eu sei que eu não posso ouvir aquilo ali que ele está me falando. Eu devo cortar ele, porque eu vou acabar falando alguma coisa que pode fazer com que eu acabe pecando. Eu sei que aquilo ali está errado, mas eu continuo ouvindo, ao invés de eu chegar e dizer para este amigo: olha, eu prefiro não ouvir isso que você está falando, porque eu vou acabar falando aquilo que não quero. E quando você comete isso, você sabe que está falando conscientemente. É um pecado mais grave. Mas quando você peca inconsciente, quando você acaba errando sem ter a sua consciência ali, qual seria esse exemplo? Eu estou aqui, neste momento, lendo a Bíblia. Estou olhando as passagens, meditando. Mas de repente eu desvio meus olhos para alguma coisa e volto novamente. Mas eu já desviei a minha atenção daquilo que eu estou fazendo e vi algo que não deveria ter visto. Isso é também pecado, mas é um pecado que eu cometi que eu não gostaria de ter feito. Eu acabei desviando a minha atenção e vendo algo que não deveria ter visto. A minha janela estava aberta, a minha porta estava aberta. Vamos dar o exemplo de Davi. Quando Davi está andando no palácio e olha para Betseba, se ele somente passa e dá só uma simples olhada e continua seu caminho, é um pecado inconsciente. Mas não, ele parou, olhou, se atentou e acabou cometendo o erro de ficar com ela. Então o pecado dele aumentou. Há diferença sobre isso. Vamos continuar aqui no 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Vamos compreender aqui o que João se refere a isso. Nunca compreenderemos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconhecemos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus deste mundo e ele é o maligno, e o seu poder controla o presente século do mal. Então, o que nós estamos vendo aqui é que João está deixando bem claro que o que nós vivemos hoje não está sob o nosso controle. Está sob controle, muitas vezes, de Satanás, desde que você não está resguardado e protegido pelo Espírito Santo. Os atos que uma pessoa tem, muitas vezes, não é por ele. Vou dar um exemplo. Uma determinada pessoa comete aí uma atrocidade. E quando ele é pego e é entrevistado, seja pela mídia, repórter, ou pego por uma autoridade humana, ele diz que não entende o que foi que fez, ele não sabe o que fez, não sabe por que motivo fez. E perante a sociedade, perante os moradores onde ele mora, quem o conhece, nunca ele tinha cometido algo semelhante ou menor do que aquilo. Mas de repente deu um surto e ele fez aquilo. Porque o mundo é do maligno. E ele se aproveita de brechas. Ele se aproveita de aberturas que nós mesmos damos quando não estamos revestidos. Vamos compreender um pouco mais sobre essa questão aqui. A Bíblia indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo e sob o domínio de Satanás.
Por causa dessa condição, Cristo veio a morrer e reconciliar o mundo com Deus. Nunca devemos afirmar que Deus está no controle de tudo, a fim de nos esquivarmos da responsabilidade de lutar seriamente contra o pecado, a iniquidade, o amor e espiritual. Então, o que João está falando aqui é que nós, quando cometemos um erro, temos a mania, temos o mau hábito de colocar que o devorador, Satanás, culpa do maligno, em tudo de errado que fazemos. Tudo. Não assumimos os nossos erros. Não assumimos as nossas falhas. Agora, a pessoa que está orando, a pessoa que está buscando a eficácia da oração, que está buscando a proteção constantemente, a pessoa que está sempre ali, avivada, dentro do poder e da graça, ela não irá cometer um deslize tão atroz como este, tão grave, se estiver ela revestida. Ela até pode cometer um pequeno deslize, como eu dei o exemplo aqui, de quando eu estou estudando a Bíblia e algo me tira a atenção, como aconteceu com Davi. Mas enquanto me tira a atenção e eu volto, é um pecado menor em instância. Já se você permanece ali olhando, seu pecado, é claro, vai ficar pior do que está. O que você achou deste vídeo? O que você achou desta explicação? Agora é com você. Faça o seu comentário. Deixe aí a sua opinião. A oração eficácia, a oração que você faz, está dando um resultado produtivo para você e para aqueles que você tem orado? A oração que você tem feito tem dado um bom resultado para as pessoas? Siga meu canal e não perca o próximo vídeo.